A gente também não sabe quanto tempo o presidente vai precisar ficar internado. Aliás, sobre isso, Josias, eu quero te mostrar aqui a imagem, com certeza você já viu, mas eu vou pedir tua análise, porque o presidente chegou a publicar essa foto nas redes sociais. Claro que não sei se ele próprio, né, mas alguém da equipe ou, enfim, alguém que o acompanha ali com proximidade, né? Ele estava hospitalizado em Brasília antes de viajar aqui para São Paulo. O presidente publicou um texto em que afirmou o seguinte, abre aspas, mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por um antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a democracia. Fecha aspas. E ainda, em outro trecho, ele agradeceu à torcida e também as orações pela recuperação dele, afirmou que isso o motiva a combater corrupção, inversão de valores e o crime organizado. Josias, é uma politização grande aí de um problema de saúde do presidente. É verdade, essa postagem me impressionou bastante, eu fui atrás disso e soube quem fez a postagem foi o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do presidente, né? Muito impressionante a forma desabrida com que o Carlos Bolsonaro explora politicamente a saúde do pai, né? O Carluxo, como ele é chamado na intimidade, promoveu aí o relançamento de um espetáculo meio manjado, Diego. Eu chamei isso de uma internação andor. Nesse tipo de espetáculo, a imagem sacrossanta do doente é transportada do ambiente hospitalar para as redes sociais e ali, nessa virtual, pedido aos devotos do bolsonarismo o privilégio de acompanhar o mito com as suas preces. Então, o Carluxo chegou ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, junto com o pai, significa dizer que essa procissão virtual vai durar o tempo que durar a hospitalização do Bolsonaro. O objetivo é óbvio, né? No instante em que o presidente está derretendo nas pesquisas, o filho dele tenta aproveitar a hospitalização para turbinar a imagem de vítima. Nessa primeira postagem, que nós exibimos aí, o presidente foi levado às redes sociais sem camisa, né, no leito do Hospital das Forças Armadas, ainda em Brasília, antes de ser transferido para São Paulo. Junto com a foto tem esse texto associando o drama hospitalar à facada da campanha de 2018. Um crime praticado, o Carluxo faz questão de lembrar, por um ex-filiado do PSOL, ele fala antigo filiado do PSOL, que é um braço esquerdo do PT, assim ele tratou o personagem. E aí diz que esse atentado foi praticado para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam a mudança do Brasil. A Polícia Federal já concluiu que o Adélio Bispo, que é esse ex-filiado do PSOL que esfaqueou o Bolsonaro, ele agiu sozinho, não como elo participante de uma conspiração político-eleitoral. Ele foi diagnosticado na época pelos médicos como um portador de transtorno delirante persistente, ou seja, é maluco mesmo. E a imagem desse Bolsonaro imaculado que o Carluxo tenta recriar, ela não encontra mais amparo na realidade, né? O presidente foi eleito como um político antissistema, anticorrupção e pró-liberalismo econômico. Hoje, esse mito está acorrentado ao sistêmico centrão, chefia uma organização familiar com fins lucrativos e despreza a agenda de reformas liberais. Quer dizer, o filho do presidente deveria respeitar a inteligência alheia, sair das redes sociais e se dedicar a cuidar do pai. Acho que ele faria melhor, faria um bem ao seu pai e não atormentaria o país com essa impressão de que a família Bolsonaro não tem limites, Diego. Sim. Agora, Josias, na prática, esse tipo de atitude pode ser convertida em uma melhor simpatia para o presidente? Quer dizer, essa situação ali dele estar hospitalizado e de o próprio filho utilizar essa imagem dele aí para tentar, de alguma maneira, melhorar a imagem política do país, pode dar algum tipo de resultado ou você acredita que não? Não creio mais que dê resultado, Diego, porque essa última pesquisa do Datafolha mostrou uma situação muito precária do presidente, né? A maioria dos brasileiros, se você se recorda, enxerga o Bolsonaro hoje como um presidente incompetente, desonesto, pouco inteligente, falso, indeciso, autoritário, desesperado e meio
se não me engano, a qualificação foi despreparado para o exercício do cargo de presidente. Todos esses qualificativos que eu utilizei aqui apareceram na pesquisa com percentuais acima de 50%, alguns passando de 60%. Ou seja, fora do ambiente hospitalar, o Bolsonaro é hoje um político hemorrágico. Isso não se resolve com exploração política barata. Se resolve com trabalho, com empenho, e não parece haver interesse do presidente em reverter isto da maneira correta. Então, não será com exploração barata que esse quadro, que é um quadro, insisto, hemorrágico, vai se alterar. Então, acho que o Carlos Bolsonaro perde o tempo dele. Como disse, seria mais conveniente, melhor para ele, melhor para o pai, melhor para o país, que ele se dedicasse a cuidar do pai mesmo. Ele está lá no hospital para isso, né? Então, esquece as redes sociais por um instante e vai cuidar do pai, que eu acho que ele faria melhor.